Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Pergunta: estaríamos nós vivendo o tempo da volta de Jesus e o fim de todas as coisas? Devemos ir morar nos campos, no mato, ajuntar alimentos, nos isolar? Resposta: estamos sim nos últimos dias, mas não estamos na grande tribulação, que é o que fala em Mateus 24. Se você se isolar e for morar no mato, irá testemunhar para quem? Para as galinhas? Nós não fomos deixados no mundo para sobrevivermos. Nós fomos deixados aqui para testemunharmos de Cristo, nas mais diferentes circunstâncias. Mateus 16, 25 diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Percebe onde que nós temos que estar? Onde tem gente, não onde tem bicho. Pergunta: se um cristão desejar empreender, ter um negócio, abrir uma empresa, um startup, etc., ele deve aderir a esse tipo de agenda progressista que existe fortemente hoje? Eu pergunto porque nós vemos no LinkedIn que praticamente todas as empresas falam de inclusão e diversidade. Mas como fica para um cristão? Resposta: o cristão tem sua consciência, sua própria consciência para com o Senhor e deve agir conforme a sua consciência, conforme ele foi guiado pelo Espírito e pela palavra. Não existe uma regra, não existe uma lista de to-dos, não é? Em um mundo arruinado, é de se esperar que as empresas sigam a mesma cartilha do diabo em termos de moral, de costumes, etc. Eu lembro-me de uma multinacional muito grande, tem várias empresas no Brasil de alimento. Ela deixou de me contratar alegando que os meus valores não estavam de acordo com os valores da empresa. Olha só. Ela viu eu na internet, né? A gerente me viu falar de Cristo na internet, então meu valor não serve, meus valores. Mas lembre-se de que quando o apóstolo fala de separação do mal, ele deixa claro que é impossível para o cristão deixar de estar cercado de mal, assim como a flor de lótus está cercada de lama no brejo. Porque o cristão ainda vive no mundo, vive na carne, ele precisa trabalhar para se sustentar, ele ainda precisa fazer isso numa empresa onde as pessoas não têm valores cristãos. Mas ele deve sim apartar-se de todo aquele que se diz irmão e vive no pecado. 1 Coríntios 5,9 diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos que gostam de dinheiro, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, ou fala palavrões, né? Ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então essa é essa separação que você tem que fazer. Pergunta: ao você falar que criou seus filhos assim como eu criei os meus, não estaríamos fora de uma realidade atual? A pessoa escreveu que tem 59 anos. É comum quando os pais têm um resultado bom com seus filhos, eles dizem, foi a nossa educação. Mas e quando tem 2 filhos, ou mais, e há diferença entre eles, inclusive mesmo com os bons exemplos dos pais e dos irmãos? Eu tenho 2 filhos, são bem diferentes. Antigamente era muito mais fácil dizer, não suba no muro, não é? Mas hoje, o problema é como construir muros para manter os nossos filhos separados e tudo isso que está acontecendo no mundo. Resposta: bom, eu creio que você não entendeu o que eu quis dizer, ou o que eu disse. Nós devemos criar, sim, nossos filhos na admoestação que vem do Senhor e não dos pais. Então, se os meus filhos crescerem livres, de terem sido influenciados cresceram livres e serem influenciados por certas coisas, isso não foi graças à educação minha, que foi apenas um veículo de incutir na mente deles a admoestação que vem do Senhor.
então o resultado eu atribuo ao Senhor e à sua demonstração. Sim, os filhos são diferentes e às vezes muito diferentes. Afinal, Adão e Eva tiveram Caim e Abel. E ficou patente ali que eram bem diferentes. Mas lembre-se de que por mais que consigamos proteger os nossos filhos com muros que os livre das influências malignas, do mesmo modo como nós escolhemos o feijão para que eles não quebrem os dentinhos com as pedras, depois de crescidos, cabe a eles seguir confiando no Senhor ou não. Aí já não estamos mais falando de crianças, mas de adultos com responsabilidades. Você deixa uma mesma herança para 2 filhos. Um investe bem, constrói uma indústria, ajuda os pobres, etc. O outro gasta tudo em gandaia, investe mal. O que você vai fazer? Abel investiu bem, Caim não. O exemplo dos pais também é importante e é bíblico isso. Quando tiver um tempo, compare a história de Abraão e Isaque. Em Gênesis 20, Abraão diz que Sara é sua irmã. Em Gênesis 27, é a vez do seu filho, Isaque, usar do mesmo estratagema e mentir. Com quem que Isaque aprendeu isso? Você pergunta, como construir muros hoje? Isso é algo que cada cristão terá de aprender em oração e sujeição ao Senhor. 2 livros nos ajudaram, a mim e a minha esposa, nessa tarefa. Um era chamado Ouse Disciplinar, de James Dobson. Mas é preciso você ler a primeira edição, porque as edições mais modernas podem ter sido adaptadas ao politicamente correto para não serem censuradas ou excluídas das livrarias, como costuma se fazer hoje. Outro livro foi Como Educar a Criança, de um bispo anglicano chamado John Ryle, que viveu no século XIX. Pesquise na web, no Google, você vai encontrar esses livros. Pergunta: serei amaldiçoado se não der o dízimo? Eu vi na internet um vídeo do pastor dizendo que em Malaquias 3, de 8 a 10, diz que aquele que não der o dízimo será amaldiçoado. Seria isso verdade? Resposta: você será sim amaldiçoado, não se deixar de dar o dízimo, mas se continuar ouvindo, dando ouvidos a esse e outros pregadores que pedem dinheiro na TV. Essa gente não prega o evangelho da graça de Deus, eles pregam um terrorismo psicológico para tornar as pessoas dependentes de abrirem o tempo todo as suas carteiras para sustentarem organizações e seus líderes, que vivem na opulência, morando em mansões, viajando de jatos particulares, de helicópteros executivos. Sim, eles estão muito bem abençoados e você vai ser amaldiçoado se continuar pagando as regalias deles. Os seus seguidores, os seguidores desses homens, nunca têm certeza de coisa alguma. E eles tentam barganhar com Deus entregando dinheiro, né? Pedindo que você entregue dinheiro a Deus para receber coisa em troca. Isso é barganha. Isso é barganha. Pergunta: estou preparando um vídeo falando das descobertas de Ron Wyatt, que descobriu o sangue de Jesus e fez uma análise científica comprovando que Jesus não era desse planeta. Você poderia me ajudar nessa pesquisa? Bem, resposta: se você não quiser passar vergonha alheia, nem mencione o nome desse embusteiro. Esse suposto arqueólogo adventista, ele era enfermeiro, na verdade, né? É reconhecido como uma fraude, não só nos meios científicos, como também entre os cristãos. Ele é figurinha repetida nas denúncias de golpe e de fraude. Esse pretenso Indiana Jones, que ganhava a vida contando mentiras, dizia ter descoberto, além do sangue de Jesus, não é pouca coisa não, o cara era muito bom. Ele descobriu não só o sangue de Jesus, ele descobriu o lugar onde a Arca da Aliança foi escondida, ele descobriu o lugar onde os hebreus, a Arca de Noé está, onde os hebreus atravessaram o Mar Vermelho. Ele descobriu as carruagens de Faraó no fundo do Mar Vermelho, os pilares de Salomão, os túmulos dos patriarcas. Ele descobriu Sodoma e Gomorra, etc. Se vivesse mais tempo, ele iria acabar descobrindo o cinto de folhas de figueira usado por Adão e Eva, e até o fóssil da pomba que Noé soltou na arca, né? Ele me faz lembrar dos milagres de objetos
dos milhares, né, de objetos milagrosos, supostamente milagrosos, que a Igreja Católica tem, as suas famosas relíquias que estão espalhadas por museus e igrejas. Elas incluem pregos da cruz, madeira da cruz, tecido das vestes de Jesus, sem falar no falso sudário, e até os chifres de Moisés. Você já reparou que Michelangelo esculpiu Moisés com chifres? Pois é. Mas sabe o que é? Isso é porque tinha um erro de tradução do Antigo Testamento usado na época, que transformou a palavra poder em chifres. Eu acho que foi algo mais ou menos assim, a história. E antes que corrigissem, o Vaticano já tinha colocado em um jarro os 2 chifres de Moisés, que ficou em exposição em alguma igreja durante muitos anos. Isso aí faz lembrar a piada do turista em Roma, que numa igreja viu o crânio de Santo Antônio exposto. Aí quando ele foi visitar outra igreja, lá estava também o suposto crânio de Santo Antônio, porém bem menor. Aí quando ele questionou o pároco local, dizendo que já tinha visto um crânio maior atribuído ao mesmo Santo Antônio em outra igreja, o pároco não titubeou. Explicou na hora: este aqui é de quando ele era criança. Lambert Dolphin, escreve com P-H-I-N. Este sim, um cientista cristão de verdade, escreveu algo sobre Ron Wyatt. Inclusive o fato de ele nunca ter escavado coisa alguma em Israel e Jerusalém, mesmo porque é preciso uma licença especial, que só é dada a arqueólogos com formação comprovada, o que não era o caso desse embusteiro aí, que ficou achando que descobriu o sangue de Jesus. Pergunta: me desculpe, mas naquela visão em que apareceram Moisés e Elias, foi apenas uma visão, um dos mistérios de Deus, e Jesus queria só explicar a eles que Moisés simboliza a lei e Elias os profetas. Se nós considerarmos que eram os 2 mortos, e que os 2 estavam mortos, e que os mortos conversam, então estaremos servindo ao espiritismo, pois são os espíritas que acreditam que os mortos falam. Resposta: é um absurdo usar a passagem para querer fazer parecer reencarnação, porque Elias não tinha nem morrido, então como é que poderia reencarnar um morto que não morreu, que foi trasladado para o céu? No Monte da Transfiguração apareceram mesmo Moisés e Elias, porque a Bíblia diz, então é Moisés e Elias. Embora eles também representassem 2 classes de pessoas, eram eles mesmos que apareceram ali, porque ali foi aberta uma fresta no templo, e a glória do reino foi mostrada. Jesus ali foi visto glorificado, algo que só aconteceria tempos depois. 2 Pedro 1,16 diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, historietas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então está aí a resposta, o próprio Pedro falando que viu e ouviu. Não é só uma explicação de exemplo aquilo. Foi um fato. Pergunta: não consigo entender o Senhor, mesmo os ensinando a pedir em orações e prometendo que tudo o que pedirdes em oração crendo, receberemos. Eu não consigo nem alcançar uma pequena cura. Resposta: você está se esquecendo de outro versículo, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade do Senhor, ele nos ouve. 1 João 5,14. Então, se você não conseguiu essa pequena cura, porque ainda não foi vontade do Senhor. Paulo pediu 3 vezes por algo que não era da vontade do Senhor, e finalmente ele precisou se resignar a continuar vivendo com aquele espinho na carne. Ele diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Anote aí, 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Sempre que você tiver dúvidas, como eu tenho muitas vezes, por que o senhor não está respondendo uma oração? Corra lá e leia de novo isso aí. Eu também preciso ler muitas vezes. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.